tarde, turma. Professor Alisson aqui, dando início à nossa aula 2 de ciências, tá, gente? Nosso tema hoje é o solo. Na aula passada falamos sobre o ar. Vejam, estamos no livro seguindo o conteúdo da página página 22, 23 e 24. Deixo para vocês já a atividade da 25, da 26, tá, gente? Essas são as páginas que a gente está trabalhando com o conteúdo do solo, ok? O solo, gente, como vocês... autoexplicativo, é a camada da Terra superficial onde nós todos interagimos, ok? Ele sofre várias alterações. Como assim? O solo em que a gente vive hoje nem sempre foi da forma que a gente vive hoje. Em certo momento, ele pode ter sido um rio ou mesmo um lago, ou pode ter sido uma rocha bem grande que foi desgastada. Como assim? Daí vem a imagem aqui, tá? Prestem atenção na imagem. No início, a crosta terrestre ela era montada mais por rochas. Crosta terrestre é o nome que se dá à camada superficial, tá? Ela era formada mais por um solo seco e de rochas, ok? Esse solo seco, durante milhares de anos, sofreu com a erosão causada pela água. O que é erosão? É o desgaste do solo. Esse solo sofreu com o desgaste causado pela água, por animais que estavam sobre ele, plantas e também por vários fatores, como rios, pode ter alguma outra pedra que caiu e se chocou nesse solo, assim gerando a camada mais superficial do solo, que é formada por esses pedaços de pedra. Com o passar do ano e a matéria orgânica que vai se espalhando no solo. Como assim, professor? Mas não era só a chuva? Sim, era a chuva. Mas o que caminha sobre o solo não são os animais? Esses animais, com o tempo, vão se alimentando, vão morrendo e ficam sobre aquele solo. O solo ele absorve os nutrientes do corpo do animal ou mesmo da alimentação. Por exemplo, quando um passarinho come uma fruta, quando a fruta cai no chão, o solo absorve aqueles nutrientes da fruta e transforma em matéria orgânica para que ocorra isto aqui, que seria a criação da vida na camada superficial do solo. O solo se torna fértil, ok? Por fim, temos a geração de camadas do solo, tá, gente? A camada mais superficial, que é essa aqui, é geralmente montada por fragmentos bem pequenos de rocha, areia, ok? E plantas, restos de animais. A camada mais abaixo é formada por é mais espessa. Pode ser um barro ou mesmo uma camada um pouco mais dura. A terceira camada, ela é formada por pedaços de rocha que estão desprendidos um do outro. Pedaços de rocha mesmo. Você vai cavando e vai ter lá pedaços de pedra, vários pedaços de pedra, que sofreram o desgaste causado pela chuva e por todos os fatores que eu falei antes.
E a última camada é de rocha sólida, ou espera-se que seja de rocha sólida, que é a rocha desta primeira aqui, que se desgastou dado este processo, ok? E ela ainda está lá, tá? Ah, professor, então parou? O solo já parou? Não, gente. Quanto mais o homem vai evoluindo e quanto mais o tempo passa, mais esse solo vai se degradando, a rocha vai se fragmentando, fragmentando, soltando os pedacinhos de areia, e esse solo vai aumentar. Pode parecer pequenininho aqui, tá, gente? Mas isso é bem grande. A extensão da camada de areia é bem grande. Um exemplo desse desgaste está nas praias. Na praia tem o quê? Muita areia, isso mesmo. A areia da praia é resultado do desgaste causado pela água salgada do mar nas rochas que haviam ali antes. Elas desgastaram aquelas rochas e isto sedimentou a areia, ok? Isso fez com que fez com que essas rochas se tornassem a areia da praia hoje. Vejam, aqui nós temos a camada do solo como foi vista lá, tá? A primeira camada é formada por restos de plantas e animais, é chamada da superfície, ok, do solo. A segunda camada é o primeiro horizonte mineral do solo, ok? Ele é mais escuro por conter mais humus que os horizontes de baixo, tá? Os horizontes de baixo, desculpem, os horizontes de baixo. Ou as camadas de baixo. Você escolhe se os horizontes ou camada. Eu prefiro camada. Essa camada mais escura aqui, ela contém mais humus, ou seja, contém mais nutrientes. As plantas, quando morrem, ou mesmo os animais, quando se alimentam e defecam nesse solo, aí o solo vai ficando mais rico em nutrientes e minerais, ok? Temos a camada mais abaixo, que é formada pela rocha-mãe, tá? Os pedacinhos da rocha-mãe, ela é mais presente. A rocha-mãe é essa aqui, daqui de baixo, que é a parte mais cinza. E temos essa camada aqui, que é o chamado de horizonte C, que é formada pelos pedaços da rocha-mãe que estão se soltando, se desprendendo. Tá bem? É assim que é o nosso solo, ok? Abaixo da superfície que a gente enxerga, né? Vejam, a gente falou sobre desgaste. O desgaste ele não ocorre só na rocha, tá? O desgaste também ocorre no solo em geral. A erosão, gente, vou ler aqui rapidinho, como sabemos, consiste no processo de desgaste, transporte e sedimentação das rochas, e principalmente dos solos. Ela pode ocorrer por processos naturais, que costumam ser mais lentos e de menos impacto, e por processos antrópicos, ou seja, processos causados pelo homem. Algo antrópico é algo que foi causado pela ação do homem, ok? O que caracteriza as erosões aceleradas. Em casos extremos, a atuação desse fenômeno pode gerar grandes catástrofes, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Voltando, explicando isso. A erosão, gente, ela é um processo de desgaste do solo. O solo é desgastado por N fatores. Pode ser chuva, pode ser rio, pode ser animais, pode ser o ser humano. Vários fatores desgastam o solo, causando um processo de erosão. Aqui, depois desse slide, vai ter as imagens, algumas imagens mostrando o que pode ocorrer após a erosão, ok? Aí, vejam essa imagem, é bem triste. O que acontece? O processo de erosão aqui ocorreu da seguinte forma. Isto é uma barreira, possivelmente teve sua base cavada pelo ser humano.
a barreira vai assim, tá bem apoiada que nem uma montanha, aí cava-se a base da barreira. Isso retira a sustentação do solo, que quando vem a chuva, o solo já aqui já não é muito rico, você vê que ele é meio barrento. E quando vem a chuva, esse solo se desprende e ocorre um deslizamento. Isto também é causado pela erosão do solo, ela causa fissuras, o solo é muito seco. Aí quando vem a chuva, ocorre o desastre natural, que seria o deslizamento da barreira, tá, gente? Isto é um tipo de erosão. Aqui outro exemplo. Essa aqui foi causada, vocês podem ver aqui, olha, bem aqui onde eu estou apontando, que há um cano. Sendo assim, podemos deduzir que o chão está coberto pelo asfalto e abaixo desse solo estava ocorrendo um vazamento de água, ok? A água desgastou o solo, cavou, até que ele ficasse sem sustentação e ocorresse esse deslizamento, essa cratera. Eu já assisti um vídeo, eu não encontrei, em que surgiu uma cratera monstruosa no meio de uma cidade, se não me engano, no Japão, porque o vazamento de água estava lá há muito tempo e ninguém havia percebido. Quando perceberam, já era tarde demais e o deslizamento do solo já havia ocorrido. Estes são tipos de erosão urbana, ok? Erosão urbana. E aqui vai. Opa, desculpem. Aqui vai um exemplo de erosão natural, ok? Percebam que aqui não há uma presença humana clara, ok? Este deslizamento ocorreu possivelmente devido ou a um rio que estava cortando ali, ou mesmo a chuva que fez com que esta parte, toda essa parte aqui, eu estou apontando toda essa parte, se sedimentasse, fragmentasse e houve esse desprendimento de um pedaço de terra do outro. Aí cai. É bem assim mesmo. É como se a chuva, o sol cortasse a terra ao meio e aquele pedaço que está desequilibrado cai. Ah, professor, é muito triste isso. Sim, é triste, mas faz parte do, da formação do solo. A partir desse deslizamento, a areia é mexida e surge mais espaço para a vida. Ok? Vamos dar continuidade. Pronto. Fatores que agravam a erosão do solo. Os naturais são a chuva em excesso, o vento também, que arrasta as dunas de areia. Vocês virem filmes que falam sobre o deserto, vocês vão ver que lá há dunas de areia que se movem, tem tempestades de areia que são muito perigosas e tudo mais. O fogo é um fator bem complicado porque ele não só mata a biodiversidade do local, ele mata as florestas e os animais, como ele também retira os nutrientes principais do solo, queimando assim a camada superficial do solo, que fica coberta às vezes por foligem ou mesmo por cinzas, e isso faz com que o solo se torne improdutivo. O desgaste do solo pelo fogo também é uma coisa muito complicada. Vimos que as queimadas prejudicam bastante o ar, mas não só o ar, né? As queimadas prejudicam o ar, mas não somente o ar, também o solo.
Por fim, temos o rio, desgaste causado pelos rios, tá, gente? Um rio, por exemplo, ele pode passar, vamos dizer, por no meio de uma floresta. Aí suponhamos que há um enchente nesse rio. O nível de água do rio vai subir e vai descer depois. Aquele piso, aquele solo vai ficar encharcado. Isso pode impedir que algumas espécies de plantas ou mesmo alguns animais vivam naquele ambiente, por não se adequarem com um ambiente mais encharcado. Vejam, as ações antrópicas de desgaste do solo, ou seja, as ações causadas pelo homem de desgaste do solo, temos as queimadas, as escavações e o desmatamento, ok? Todos esses são bem óbvios por quê, não é, gente? As escavações, a gente viu que quando o homem escava a barreira, ela pode deslizar. Ou mesmo quando o homem escava o solo, ele pode retirar a camada superficial da terra e deixar apenas a camada rochosa. Então, você vê aí que o solo vai ficar improdutivo. Não tem como plantar numa pedra, não é, gente? As queimadas, eu acabei de explicar o que ocorre. E o desmatamento, porque ele, tipo, quando você desmata, o solo que você desmatou, ele vai perder os nutrientes que as plantas que estavam sobre eles o depositavam. Quando as folhas caem, quando os frutos caem, quando a árvore morre, sempre há na natureza sempre há reciclagem de objetos, de material. E com as árvores não é diferente. Quando uma árvore morre, os fungos tomam conta. Os fungos, eles retiram as propriedades da árvore, a árvore apodrece, torna parte do solo e através desse se tornar parte do solo, ela deixa o solo mais fértil para que outra árvore nasça naquele solo. Então há sempre esse rodízio, essa reciclagem do solo através do desgaste das plantas. Mas com o desmatamento é diferente, porque as árvores não vão morrer naturalmente e nem vão ser depositadas no solo. Basicamente, elas vão ser retiradas daquele lugar, levadas para outro lugar e os nutrientes delas deixarão de existir naquele solo. Ok? Estas são as ações de desgaste do solo causadas pelo homem. Vamos lá. Para encerrar, vamos falar dos cuidados com o solo. É muito presente na agricultura, tá, gente? E os cuidados com o solo é uma coisa muito importante para a agricultura, mas não somente para eles. Nós precisamos aprender a tomar conta da nossa terra para que tudo dê certo, tá bem? Vamos lá. O primeiro cuidado com o solo que a gente destaca é a drenagem. A drenagem ocorre em locais que são geralmente encharcados. Estão vendo esses córregozinhos que estão sendo feitos na imagem? É um córrego, uma plantação. Um córrego, uma plantação. Isto tem de ser feito para que o solo que é bem molhado, vocês veem que essa água já estava aí, tá? Para que essa água não mate as plantinhas, porque as plantas elas precisam de água, mas se elas recebem água em excesso, elas não sobrevivem, ok? Aí o que acontece? Essas plantas aí, elas ficam na parte alta do solo e esses essas valas foram cavadas pelos homens que trabalham nessa plantação, para que a água ficasse depositada ali naquele córregozinho, que nem uma calha. A água fica presa ali e as raízes das plantas aproveitam essa água, mas a água não tem o nível suficiente para sufocar as plantas, ok? Temos a irrigação, que é o contrário da drenagem. É quando o solo é muito seco. Imagine que você está plantando alguma planta, algum tipo de vegetal que necessita de água. A irrigação, o processo de regar, é necessário, pois nem sempre vai estar chovendo na quantidade certa.
Essa irrigação proporciona que você consiga plantar e colher em épocas onde não há chuva. Ela não encharca o solo, mas é o suficiente para que as plantas possam recolher os nutrientes do solo através das raízes, tá, gente? Temos a aração. Adoro esse trator, adoro tratores, gente. Mas voltando, vejam. A aração, gente, ela é um processo de cavucar o chão ali. Você vai cavucar o chão mesmo. Se você nunca escutou essa expressão, minha mãe falava muito, cavucar. A gente vai cavar e remexer, cavucar. Veja o seguinte, quando você remexe esse solo, você traz os nutrientes que estão mais abaixo para cima e faz uma mistura. Isso ajuda o solo a ficar mais produtivo e mais rico em nutrientes, ok? Quando a aração é feita em parceria com a adubação, ela se torna muito mais eficaz. Mas o que é adubação? Vamos ver. A adubação, gente, é nada mais nada menos do que de forma antropológica você adicionar nutrientes ao chão, ao solo. Como assim? Eu falei uma palavra difícil? A ação do homem de adicionar nutrientes ao chão. Animais também fazem adubação. Quando fazem, por exemplo, o gado ele faz cocô no chão, no solo. Aquele solo, quando remexido, absorve os nutrientes das fezes do animal e isso proporciona também a ele que ele fique adubado. Mas existe o adubo orgânico, não é? Que pode ser, vocês veem aí na foto, pode ser as cascas das frutas, a casca do ovo e tudo mais, as fezes dos animais, e existe também o adubo industrial. Este é comprado em sacos e ele tem todas as proteínas ali que o chão precisa, o solo precisa para que ele fique fértil. Por fim, temos a rotação de cultura. A rotação de cultura é o mais complicadozinho de entender, mas pela foto aí vocês vão conseguir perceber mais ou menos o que é. Percebam que, eu vou me pôr aqui no meio, tá? Deste lado, a plantação. E deste lado, a arado, ok? Aqui plantação, aqui arado. Posteriormente, isto é invertido. Quando esta plantação for colhida, a próxima remessa será plantada do lado de cá. E este lado aqui vai ser arado e adubado, ok? Isto seria um tipo de rotação de cultura. Outro tipo de rotação de cultura é este aqui. Quando você planta algodão, vamos dizer, não sei a época, tá? Mas vamos dizer que você plantou algodão no inverno, soja no verão, pasto no outono e soja no inverno. Aí, outono, inverno, verão, primavera, desculpe, soja na primavera. Aí o que acontece? O solo ele vai sofrer perdas de nutrientes diferenciados, porque cada um destas plantações, dessas culturas, absorve nutrientes de forma diferente no solo. Sendo assim, quando você plantar o algodão e depois a soja, o algodão não vai ter tomado todos os nutrientes do solo, vai sobrar para a soja. Quando você tiver terminado de plantar a soja e colhido, aí você planta o pasto. O que come o pasto? O gado, não é? O gado come o pasto, o gado faz as fezes dele naquele solo, ocorre a adubação natural do solo. Depois que essa adubação ocorre, você ara a terra, retira o pasto e planta a soja, entendeu? E isso continua nesse ciclo aqui que vocês estão vendo ao meu redor,
ok? Voltar pro meu cantinho. Gente, obrigado. Isso foi a nossa aula de hoje, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Aí, se nosso Einstein, cara, é muito inteligente e louquinho também. Vejam o seguinte, eu agradeço a atenção. Para vocês fica a atividade na página. Ah, professor, atividade, eu estava aqui tão de boa. Não, tem que ter atividade para vocês exercitarem o que aprenderam, gente. Página 25 e 26, como já tinha havido no plano, já tinha enviado no plano, tá, gente? Muito obrigado pela atenção. Um cheiro grande para vocês. Estou com saudades, tá, gente? Beijo. Fiquem bem. Se cuidem. Obedeçam papai e mamãe. Obrigado e fui.